Capítulo 19. Enquanto o almirante Croft passeava com Anne e exprimia o desejo de trazer o capitão Wentworth à Bath, o capitão já estava a caminho de lá. Chegara antes que a senhora Croft lhe escrevesse, e na vez seguinte em que Anne saiu, ela o viu. O Sr. Elliot estava acompanhando as duas primas e a Sra. Clay. Estavam na Milsom Street. Começou a chover. Não era muito, mas o bastante para as mulheres buscarem abrigo e mais do que bastante para que a senhorita Elliot buscasse ser levada para casa na carruagem de Lady Dalrymple, que fora vista esperando a pouca distância dali. Ela, Anne e a senhora Clay, portanto, entraram na confeitaria Molland, enquanto o Sr. Elliot foi até Lady Dalrymple para pedir ajuda. Ele logo estava de volta, bem-sucedido, é claro. Lady Dalrymple ficaria felicíssima em levá-los para casa e viria buscá-los em alguns minutos. A carruagem de sua senhoria era uma barouche e não levava mais do que 4 pessoas com algum conforto. A senhorita Carteret estava com a mãe, por conseguinte, não era razoável esperar lugar para todas as 3 damas de Camden Place. Não havia dúvida quanto à senhorita Elliot. Se alguém devia arcar com os incômodos, esse alguém certamente não era ela, mas levou algum tempo para se chegar a uma solução para o probleminha de etiqueta entre as duas outras. A chuva era uma coisa de nada, e Anne estava sendo muito sincera ao preferir caminhar com o Sr. Elliot, mas a chuva era uma coisa de nada também para a Sra. Clay. Algumas gotinhas aqui e ali, e suas botinas eram tão grossas, muito mais grossas do que as da senhorita Anne. Em suma, sua gentileza tornava-a tão ansiosa para poder caminhar com o Sr. Elliot quanto Anne, e o caso foi discutido entre as duas com tão polida generosidade e determinação que os outros foram obrigados a resolver o caso para elas. A senhorita Elliot afirmou que a senhora Clay estava um pouco resfriada e o Sr. Elliot, decidindo como árbitro que as botinas de sua prima Anne eram de fato as mais grossas. Ficou, portanto, decidido que a senhora Clay devia unir-se às outras na carruagem, e mal haviam acertado esse ponto quando Anne, ao sentar-se junto à janela da confeitaria, vislumbrou com toda a clareza e distinção o capitão Wentworth que descia a rua. Só ela mesma se deu conta de seu susto, mas logo percebeu que era a pessoa mais simplória do mundo, a mais irresponsável e absurda. Por alguns minutos não viu mais nada à sua frente, tudo se fez confuso, estava perdida e quando voltou a si, viu as outras ainda aguardando a carruagem e o Sr. Elliot, sempre delicado, partindo para Union Street para fazer um favor à Sra. Clay. Sentiu então um intenso desejo de ir até a porta de entrada. Queria saber se ainda estava chovendo.
Por que imaginar que teria algum outro motivo? O capitão Wentworth não devia estar à vista. Ela deixou o seu lugar. Queria partir. Metade dela queria não ser tão prudente quanto a outra metade, ou não estar sempre a suspeitar que a outra fosse pior do que era. Queria ver se estava chovendo. Logo teve de recuar, porém, com a entrada do próprio capitão Wentworth em meio a um grupo de cavalheiros e damas, obviamente seus conhecidos, e os quais devia ter se juntado bem no final da Milton Street. Ele estava obviamente mais constrangido e confuso ao vê-la do que ela jamais observara. Ficou todo vermelho. Pela primeira vez, desde que reataram a amizade, ela sentiu que, dos dois, era ela que estava demonstrando menos emoção. Tinha sobre ele a vantagem de ter se preparado para aquilo nos últimos minutos. Todos os esmagadores, ofuscantes, atordoantes primeiros efeitos da forte surpresa haviam passado para ela. Mesmo assim, ainda tinha muito o que sentir. Era agitação, dor, prazer, algo entre a delícia e a miséria. Ele falou com ela e em seguida se afastou. Suas maneiras demonstraram constrangimento. Não podia chamá-las de frias, nem de amáveis, nem de mais nada, com tanta certeza quanto de constrangidas. Após um breve intervalo, porém, ele se aproximou e conversou com ela de novo. Foram perguntas recíprocas sobre assuntos comuns. E provavelmente, depois de escutadas as respostas, nenhum deles sabiam algo a mais do que antes. E Anne continuava plenamente ciente de que ele estava menos à vontade do que antes. De tanto estar sempre juntos, eles passaram a se falar com uma considerável dose de aparente indiferença e calma, mas agora não era assim. O tempo havia-o mudado, ou Louisa o havia mudado. Havia consciência de um modo ou de outro. Ele parecia muito bem e não como se tivesse tido problemas de saúde ou de desânimo. E falou de Uppercross, dos Musgrove e até de Louisa, e chegou mesmo a lançar um daqueles seus rápidos olhares de maliciosos subentendidos ao pronunciar o nome dela. Mas, mesmo assim, o capitão Wentworth não estava à vontade, nem tranquilo, nem capaz de fingir que estivesse. Não a surpreendeu, mas feriu Anne observar que Elizabeth não quis reconhecê-lo. Viu que ele viu Elizabeth, que Elizabeth o viu, que houve completo reconhecimento íntimo de ambas as partes. Tinha certeza de que ele estava convencido de que seria saudado como um amigo e que esperava isso. Mas teve ela o desgosto de ver a irmã se afastar com imperturbável frieza. A carruagem de Lady Dalrymple, pela qual a senhorita Elliot estava cada vez mais impaciente, estacionou naquele momento. O criado entrou para anunciá-la. Estava começando a chover de novo. E, ao mesmo tempo, houve um atraso e um alvoroço e muitas palavras, o que levaria toda a pequena multidão reunida na confeitaria
a compreender que Lady Dalrymple estava chamando a senhorita Elliot para levá-la em sua carruagem. Por fim, a senhorita Elliot e sua amiga, acompanhadas pelo criado, pois o primo ainda não havia voltado, saíram, e o capitão Wentworth, observando-as, voltou de novo para Anne e, mais com gestos do que com palavras, lhe ofereceu os seus serviços. Eu lhe agradeço muito, foi a resposta dela, mas não vou com elas. Não cabe tanta gente na carruagem. Vou a pé, até prefiro. Mas está chovendo. Ah, muito pouco. Nada que me assuste. Depois de uma breve pausa, ele disse: embora tenha chegado só ontem, eu já me equipei adequadamente para Bath, como pode ver, mostrando um guarda-chuva novo. Eu gostaria que você fizesse uso dele, se estiver decidida a caminhar, ainda que me pareça mais prudente que eu vá buscar uma charrete para você. Ela lhe agradeceu muito, mas recusou tudo, repetindo a sua convicção de que a chuva logo ia parar e acrescentando: só estou à espera do Sr. Elliot. Ele vai chegar num minuto, tenho certeza. Mal acabou de falar e o Sr. Elliot entrou. O capitão Wentworth lembrava-se perfeitamente dele. Não havia nenhuma diferença entre ele e o homem que parou na escadaria em Lyme, admirando Anne enquanto ela passava, salvo o jeito, o aspecto e as maneiras de parente próximo e de amigo. Ele entrou com decisão, pareceu só ver a ela e só pensar nela, pediu desculpas pelo atraso, sentia muito tê-la deixado esperando e estava ansioso para levá-la dali sem mais delongas. E antes que a chuva aumentasse, e imediatamente eles saíram juntos, de braços dados, e ao passar por ela só teve tempo de lhe lançar um olhar gentil e constrangido e um bom dia para você. Assim que os perderam de vista, as damas do grupo do capitão Wentworth começaram a falar deles. Imagino que o Sr. Elliot tenha uma quedinha pela prima, não tem? Ah, não, isso é mais do que evidente. Não é difícil adivinhar o que vai acontecer lá. Ele está sempre lá. Acho que passa metade do tempo com a família. É mesmo, e a senhorita Atkinson, que uma vez jantou com ele na casa dos Wallace, diz que ele é o homem mais amável com quem já esteve. Acho que ela é bonita, Anne Elliot, muito bonita, quando olhamos para ela. Não está na moda dizer isso, mas confesso que a admiro mais do que a irmã. E eu também. Não há comparação, mas os homens estão loucos atrás da senhorita Elliot. Anne é delicada demais para eles. Anne ficaria especialmente grata ao primo se ele tivesse caminhado ao seu lado durante todo o percurso até Camden Place sem dizer nenhuma palavra. Jamais achara tão difícil escutá-lo, embora nada pudesse superar as atenções e a solicitude dele, e embora os assuntos fossem exatamente aqueles que nunca deixaram de interessar-lhe, o elogio caloroso, justo e sensato de Lady Russell e insinuações muito razoáveis contra a senhora Clay. Mas, naquele momento, ela só conseguia pensar no capitão Wentworth. Não conseguia entender seus atuais sentimentos,
se estava ou não sofrendo muito com uma desilusão, e até resolver essa questão não conseguiria acalmar-se. Ela esperava com o tempo vir a ser sábia e razoável, mas infelizmente tinha de confessar a si mesma que ainda não era sábia. Outra coisa essencial para ela era saber por quanto tempo ele pretendia permanecer em Bath. Ele não havia mencionado isso ou ela não conseguia lembrar-se. Podia ser que estivesse só de passagem. Era, porém, mais provável que tivesse vindo para ficar. Nesse caso, como todos se encontravam com todos em Bath, Lady Russell muito provavelmente o encontraria em algum lugar. Lembrar-se-ia dele, que aconteceria? Ela já fora obrigada a contar a Lady Russell que Louisa Musgrove ia casar-se com o capitão Benwick. Já lhe custara certo esforço enfrentar a surpresa de Lady Russell, e agora, se fosse vista com o capitão Wentworth, o desconhecimento do caso poderia agravar o preconceito dela contra ele. Na manhã seguinte, Anne havia saído de carruagem com a amiga e durante toda a primeira hora estivera numa incessante e temerosa espreita do capitão Wentworth em vão. Mas por fim, ao tornarem a percorrer Putney Street, ela o avistou na calçada da direita e a uma distância tal que podia observá-lo pela maior parte da rua. Havia muitos outros homens com ele, muitos grupos caminhando no mesmo sentido, mas não havia como confundi-lo. Instintivamente, ela olhou para Lady Russell, mas não por alguma ideia louca de que ela pudesse tê-lo reconhecido tão prontamente quanto ela. Não, era de supor que Lady Russell o percebesse até que estivessem quase frente a frente. Olhava para ela, porém, de quando em quando, nervosamente, e quando se aproximou o momento em que ela devia reconhecê-lo, ainda que não ousasse olhar de novo, pois sabia que era melhor não mostrar o rosto, estava perfeitamente consciente de que os olhos de Lady Russell estavam voltados exatamente na direção dele, de que, em suma, ela o estava observando atentamente. Ela compreendia muito bem a espécie de fascínio que ele devia exercer sobre a mente de Lady Russell, como devia ser difícil para ela desviar os olhos, o espanto que devia estar sentindo pelo fato de a passagem de 8 ou 9 anos desde que o vira, tanto em climas distantes quanto no serviço ativo também, não lhe terem roubado a graça pessoal. Lady Russell, por fim, reaprumou a cabeça. O que será que ela vai dizer dele agora? Você deve estar curiosa para saber, disse ela, onde fitei meus olhos por tanto tempo. Mas eu estava procurando certas cortinas de janela de que Lady Alicia e a senhora Franklin me falaram ontem à noite. Elas descreveram as cortinas da janela de uma casa deste lado da rua e nessa parte dela como as mais belas e decorativas de toda a Bath, mas não conseguiram lembrar do número exato, e eu estava tentando descobrir qual poderia ser, mas confesso que não consegui achar nenhuma cortina por aqui
que correspondesse à descrição. N suspirou, corou e sorriu, de pena e desprezo, ou pela amiga, ou por ela mesma. A parte que mais a irritou foi que, com todo aquele excesso de precaução e cautela, ela tivesse perdido o momento certo de ver se ele as vira. Passaram-se 1 ou 2 dias sem que nada acontecesse. O teatro ou os salões em que era provável que ele estivesse não eram finos o bastante para os Elliots, cujas diversões noturnas se limitavam à elegante estupidez das reuniões privadas em que eles se faziam cada vez mais assíduos. E Anne, exasperada com toda aquela estagnação, cansada de não saber nada e imaginando-se mais forte, porque sua força não fora posta à prova, estava mais do que impaciente pela noite do concerto. Era um concerto em prol de uma protegida de Lady Dalrymple. Naturalmente, eles estariam presentes. Esperava-se realmente que fosse muito bom. E o capitão Wentworth adorava música. Se ela pudesse ter pelo menos alguns minutos de conversa com ele de novo, imaginava que ficaria satisfeita. E quanto à capacidade de se dirigir a ele, sentia-se cheia de coragem se a ocasião se apresentasse. Elizabeth afastara-se dele. Lady Russell fingira não vê-lo. Seus nervos ganhavam força com essa situação. Sentia que devia dar-lhe atenção. Havia mais ou menos prometido à senhora Smith jantar com ela, mas, numa rápida visita, pediu desculpas e adiou o jantar com a mais resoluta promessa de uma visita mais longa no dia seguinte. A senhora Smith, muito bem-humorada, concordou com tudo. Mas é claro, disse ela, só quero que me conte tudo quando vier. Com quem você vai? Anne nomeou todos eles. A senhora Smith não respondeu, mas durante a despedida disse, com uma expressão meio séria, meio marota: muito bem, desejo de todo o coração que o concerto corresponda às expectativas e não vá faltar amanhã, se puder vir, pois começo a ter o pressentimento de que não vou receber mais muitas visitas suas. Anne ficou espantada e confusa, mas depois de um momento de indecisão, viu-se obrigada a sair correndo, o que não lamentou.